tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do CRA Entrevista. Hoje você deve estar percebendo que estamos em um cenário diferente. Pois é, estamos gravando esse programa durante o retorno da fase vermelha aqui na cidade de São Paulo e por isso não estamos nos nossos estúdios. Estou gravando aqui diretamente da minha casa, porque, como todos sabem, é necessário nesse momento a gente manter o distanciamento social, né, para a gente conseguir frear o avanço do coronavírus aqui no nosso país. Mas isso não vai impedir que gravemos um programa cheio de conteúdo, cheio de informações relevantes, como o CRA São Paulo, através do canal a serviço da administração, está acostumado a fazer. Hoje o nosso tema é mercado de luxo e eu quero aqui, antes de chamar o nosso entrevistado, te convidar a fazer parte aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal a serviço da administração, então se inscreva nesses primeiros momentos, nesses primeiros minutos. Não esqueça de ativar as notificações, na verdade, ativar a notificação aqui nesse sininho aqui embaixo da nossa tela. Já deixar o seu comentário dizendo que temas você gostaria de ver aqui no nosso programa, quais pessoas você gostaria de ver aqui sendo entrevistado. E claro, por que não já deixar o seu like, porque essa interação é muito importante para a gente, porque é assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, e aí ele vai sugerir o nosso canal para mais pessoas. Bom, agora sim, né, eu vou chamar o nosso entrevistado, que é o Ricardo Balques. Falei certo, Ricardo? Perfeito. Bom, o Ricardo, que é sócio líder da área de bens de consumo da Deloitte. Essa empresa que tem participado aqui com a gente em outros temas, porque a gente reconhece, né, a importância dela no mercado e a sua relevância, trazendo abordagem de muitos conteúdos da área da gestão. E esse momento, nessa edição desse programa, a gente trouxe também o Ricardo, porque a Deloitte ela fez uma pesquisa com mais de 100 empresas no mundo todo, empresas que fazem parte do mercado de luxo. E através dessa pesquisa a gente vai querer entender um pouco mais, né, sobre esse segmento e saber como o Brasil está se posicionando dentro desse nicho. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui, né, representando aqui a Deloitte. Como você bem disse, né, nossa organização ela tem por premissa fazer estudos para a comunidade, divulgar, e acho que esse aqui é um canal que acho que propicia falar um pouquinho sobre isso tudo, porque muitas vezes somente o texto é um pouco frio, né? Então, para nós é um prazer, né? Bom, Ricardo, para a gente começar o programa, eu gostaria que você explicasse, né, o que é o mercado de luxo e por que ele é considerado um bom negócio. Bom, essa é uma definição que ela não é muito precisa, tá? Não existe um parâmetro assim que a gente possa falar, olha, a marca para ser considerada de luxo tem que ter produtos A, B ou C, ou valores A, X ou Y. O que a gente costuma dizer aqui é que existem dois fatores aí que demonstram para a gente que uma empresa está dentro desse mercado. Primeiro, é a tradição, tá? A tradição daquela marca. Eu acho que para nós a tradição da marca ela diz muito para a gente poder posicioná-la nesse mercado de luxo ou não. E o que a gente chama de responsabilidade, né? Eu acho que a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso, mas essas marcas elas prezam muito pela responsabilidade social, ambiental. Então você vai ver que no estudo a gente mostra aí os investimentos que muitas delas têm feito nesse sentido de se tornar cada vez mais sustentável, mais verde, né, como a gente diz, e principalmente todas com esforços bastante grandes aí na parte de redução de emissão de CO2, que acho que hoje é um tema bastante discutido, e nesse segmento eu acho que tem um destaque bastante grande aí. Então, resumindo, Maria Rita, para nós, a tradição e a forma como a empresa enxerga aí a responsabilidade social determina para nós que elas estão nesse mercado de luxo. Por que é considerado um mercado, um bom negócio, melhor dizendo, né? Principalmente nesse momento tão crítico, né, que estamos passando? Bom, acho que os números podem dizer aí por si só, né? Se você olhar o estudo que nós fizemos, ele considerou as 100 maiores empresas desse segmento de luxo, tá? E como é que a gente seleciona essas empresas? Através de pesquisas,
A gente busca dados públicos, relatórios, mídia, e aí a gente, pelo número de faturamento dessas empresas, a gente classifica e aí seleciona as 100 maiores. Se você perceber, apesar do crescimento nas vendas desse segmento ter sido menor do que o de 2019, né, ele cresceu 8,5%, quando em 2019 foi um pouco acima de 10%. Então, quando você vê que mesmo num cenário de crise, de pandemia, com tudo fechado, um crescimento de 8%, ele é um crescimento muito respeitável. Tá, tá próximo aí de 2 dígitos, né? Faltou pouco para chegar em 10, para chegar a 2 dígitos, mas você pode ver que está muito perto. Tá? Se você olhar aí outros setores, outros segmentos, você vai poder constatar aí que a grande maioria sofreu muito e teve, em vez de crescimento, redução de vendas. Então, quando você olha para esse segmento e fala, bom, se ele é um segmento que mesmo em crise, ele cresce 8,5%, mantendo as margens históricas de lucro, que gira em torno de 11 a 12% no líquido, isso por si só demonstra que é um bom negócio e que ele sofre menos em tempos de crise. Tá? Eu diria assim, você não tem muitas variações assim nesse segmento, então ele não tem grandes pulos, mas também não tem grandes quedas. Então eu vou dizer assim, é um segmento um pouco mais estável, né, até pelo tipo de consumidor que ele tem. Bom, Ricardo, entre as 100 empresas pesquisadas, a gente encontra 2 empresas brasileiras, sendo a Vivara na 89ª posição e a Restock, dona das marcas Lelis Blanc e Dudalina, na 89ª posição. Gostaria que você nos falasse o que é que essas participações dizem sobre a existência, sobre a participação do Brasil nesse mercado de luxo. Eu vou dividir a resposta em 2 coisas, que são, no meu entendimento, duas informações diferentes, né? Exatamente. Primeiro, falando da participação do Brasil no segmento, né? Então, a gente viu que só tem 2 empresas, né? E também não estão muito bem colocadas, estão bem lá no fim da fila. Como o segmento de luxo está muito associado à marca e à tradição, vamos dizer assim, quando você olha aí as 10 maiores, por exemplo, elas são marcas aí centenárias, de muita tradição, que estão associadas à qualidade. E aí você vai perceber que esse segmento está muito concentrado na Europa, né? Que tradicionalmente são onde essas empresas surgiram há muito tempo atrás. Né? E tem até um dado interessante, por exemplo, a maior parte dessas empresas, em termos de presença de país, você vai ver que elas estão na Itália. Então, a Itália hoje concentra, se não me engano, 22 dessas marcas. Porém, quando você vai para qual é o país que mais consome desse mercado de luxo, considerando essas 100 maiores, você vai ver que é a França. Então, a França não é a que tem mais empresas, mas é a que tem o maior volume de gastos nesse segmento. Se eu não me engano, é 28% também do total. Então, para responder sobre o Brasil, eu acho que o fato do Brasil só ter 2 representações aí está muito relacionado a isso, a tradição, né? São marcas mais recentes, são marcas mais novas, e por isso que a gente só tem essas 2. Quando você fala do mercado brasileiro, aí eu vou para o outro lado, que não é porque o Brasil só tem 2 empresas, né, que o Brasil não é um bom mercado para esse segmento. Porque, na verdade, os dados de consumo, né, do consumidor brasileiro nesse segmento aqui, ele é muito maior que isso. Tá? Por quê? Porque boa parte de todas essas marcas globais, das 100 maiores, elas também têm presença no Brasil. Né? Você pode ver que das 10 maiores lá, posso dizer que quase todas têm representação no Brasil, o que demonstra que o Brasil ele ainda não tem tradição no posicionamento de marca nesse segmento, mas ele tem aí um destaque na parte de consumo desse segmento de luxo. Bom, a gente no início, né, da nossa conversa, você já mencionou que a sustentabilidade, a preocupação dessas empresas com a sustentabilidade é um traço muito marcante, muito importante. Daí eu queria fazer uma evolução, né, sobre essa questão da sustentabilidade, o impacto desse fator nas empresas do mercado de luxo. A gente sabe que cada vez mais, né, o fortalecimento do ESG faz com que as empresas se preocupem ainda mais com essa sustentabilidade, que envolve não só o meio ambiente, mas também a questão da
da governança, né? A questão do impacto social também. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como as empresas estão implementando, né, o ESG nas suas ações, no seu planejamento, e como é que vocês detectaram isso na pesquisa? Existem, assim, bastante informações a respeito, então, enfatizando o que você disse, esse é um segmento, né, que eu disse, os principais fatores desse segmento são tradição e a responsabilidade. Tá? Quando a gente fala responsabilidade, eu incorporo aí vários quesitos. Então, a sustentabilidade com a relação ao meio ambiente, utilização de produtos mais sustentáveis e também a redução da emissão de CO2, que também é algo que todos buscam, né? Então, o que acontece? Você pode ver que tem muitas empresas e aí tem investimentos assim bastante relevantes, né? Eu tenho um dado aqui na minha cabeça que eu guardei aqui, que é coincidentemente da maior dessa empresa desse segmento, que é a LVMH, né? Que é Louis Vuitton. Eles investiram aí no último ano praticamente 12 milhões de dólares nessa parte de sustentabilidade, de emissão, de redução de emissão de gases, né? Então, você vê que a preocupação dela, desse segmento, é grande com isso, até mesmo por conta da preocupação do consumidor, né? Então, o típico consumidor desse segmento, ele é um consumidor que já está prestando muita atenção e ele vai dar preferência para aquelas empresas que estão sendo responsáveis socialmente. Acho que vale a pena destacar que o assunto sustentabilidade e responsabilidade social, ele é um tema que está no mercado em geral, não somente nesse segmento. Mas qual que é a diferença que eu posso comentar? É sabido que para você ser mais sustentável, né, trabalhar com redução de CO2 e tudo mais, você tem um investimento a ser feito, tá? Isso não é grátis. Consequentemente, isso aumenta teu custo e o preço final do teu produto. Então, eu já participei de diversas discussões aí em outros segmentos e, por exemplo, uma empresa querendo ver se ela adotava alguns investimentos para tornar o produto dela mais sustentável, e o estudo foi feito assim, bom, mas em quais países isso vai funcionar? Ou seja, o consumidor europeu, ele pagaria mais para comprar um produto que tem uma embalagem sustentável? A resposta é sim. Aí, quando você vem para o Brasil, você fala, o consumidor brasileiro, na grande maioria, ele pagaria mais por um produto sustentável? A resposta é não. Tá? Então, existe um problema aí de, primeiro, maturidade de cada país, tá? E poder aquisitivo, que infelizmente está relacionado a isso. Então, a gente vê, sim, que esse segmento ele é um segmento que sofre menos, né? E porque já são produtos tradicionalmente com um valor de preço assim, um pouco acima No do mercado mercado. alto, né? Esse estudo, né, que a Deloitte realiza, ela já faz há 10 anos, e aí eu queria saber se foi possível, ao longo desse tempo, traçar, né, o perfil do consumidor, né? A gente sabe que hoje os consumidores estão, a maioria talvez esteja muito relacionada a essas questões sociais, ambientais, mas quais são os outros traços, né, que a gente identifica que, ao longo desses 10 anos, pelo menos, vocês conseguiram avaliar, conseguiram analisar? Esse nunca foi um foco muito grande analisar o perfil do consumidor, tá? Porque a nossa experiência diz o seguinte: é óbvio que a gente pode classificar por faixa de renda, por poder aquisitivo, uma camada da sociedade que é a típica consumidora, né, desse tipo de produto. Porém, a gente também tem exemplos de que mesmo nessa camada existem consumidores que optam por não comprar desse mercado e preferem comprar de outro mercado. Assim como você pode ir numa outra camada da sociedade que talvez não tenha o hábito de comprar 100% dos produtos desse segmento de luxo, mas que compra alguma coisa, tá? Talvez ela preste atenção, olha, esse produto aqui eu vou comprar de um segmento de luxo porque a qualidade está associada a isso. Ah, já um outro produto, não faço questão que aquele seja. Então, a gente não conseguiu traçar ainda, até porque é bastante complexo isso. E, como eu te disse, não dá para a gente simplesmente falar, olha, vamos definir uma faixa de renda ou poder aquisitivo para definir, olha, esse aqui é o segmento que compra do mercado de luxo. Então, é uma resposta meio difícil, mas, assim, a gente tem intenção de mais adiante nos estudos
de tentar traçar um pouco melhor o perfil do consumidor. Como você acha, né, que a crise, essa pandemia, impactou o mercado de luxo, né? Porque eu acredito que seja muito difícil um mercado desse perfil até se comunicar com o seu público, né? Falar de luxo em um momento que as pessoas estão passando por diversas dificuldades e a maior delas é, infelizmente, perdendo as suas vidas, né? Como é que fica um mercado que vende serviço não, vende produtos, né, de luxo, de poder aquisitivo muito alto? Como é que é a comunicação nesse momento? Como é que essas empresas estão se posicionando? Esse é um bom ponto, né? Eu, particularmente, né, como líder da indústria de consumo da Deloitte, eu tenho estudado muito exatamente o comportamento das empresas de consumo durante a pandemia, né? Como elas reagiram e o que vai ser o futuro, né? Infelizmente, a gente não tem a resposta do futuro ainda, né? A gente está estudando, mas o que eu posso dizer é o seguinte: você está certa, tá? Eu acho que o segmento que nós estamos tratando aqui, que é de luxo, ele está muito associado, à marca que está relacionada à qualidade, tá? Então, esse aqui é um fator que não dá para discutir, mas também com a experiência do próprio consumidor, tá? Então, assim, esse tipo de consumidor, ele busca não só a qualidade do produto, porque, vamos dizer assim, ele pode comprar do fornecedor A, B ou C, que tem a mesma qualidade, tá? Se ele não tem uma preferência de marca, ele pode escolher um dos três. E qual dos três ele vai escolher? Ele vai escolher aquele que dê a melhor experiência para ele, aquele onde ele for melhor tratado, tá? E aí, o que acontece? Essa experiência, ela só é possível quando você tem possibilidade de estar numa loja física, né? De ser recebido dentro da loja e tudo mais, com toda aquela atenção. E durante a pandemia, e não foi exclusivo desse segmento, as empresas foram pegas de surpresa, né? Ninguém tinha planejado essa crise e muito menos tinha ideia de quanto tempo ela duraria. O que a gente viu acontecer foi as empresas rapidamente começaram a se movimentar, tá? Para tentar replicar aquela experiência que eles tinham nas lojas físicas para o mundo virtual, tá? Porque é muito claro que os consumidores eles não deixaram de comprar, eles só mudaram o canal de compras, né? Tanto que a gente pode ver o boom que deu a internet. E aí, como é que a gente posiciona esse segmento, que o diferencial dele, um deles, é justamente essa experiência do consumidor? O estudo mostra que várias dessas marcas investiram muito no que a gente chama aí de qualidade de informação, né? Então, você tem termos lá como Big Data, inteligência artificial. E o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando coletar a maior quantidade possível de informações sobre os consumidores para poder entender aquilo que ele não consegue fazer virtualmente. Ou seja, o que o meu consumidor está com vontade de comprar, quis comprar e não está tendo condições, então ele está tentando, através de conhecer melhor o público consumidor, e levar essa experiência. E levar a experiência, ela pode ser feita de diversas formas. Eu, por exemplo, já vi algumas dessas marcas aí, que você, por exemplo, uma roupa, você pede uma roupa e você não sabe se vai ficar bem, porque é virtual. A loja entrega 2 ou 3 na sua casa, você experimenta, fica com uma ou fica com nenhuma e devolve a outra. Então, esse é o típico experiência de consumidor que você não vê em qualquer segmento. Então, a gente vê que eles estão ainda buscando qual seria a alternativa melhor para eles manterem, porque vale a pena um comentário também. A gente viu que esse boom de e-commerce, ele aconteceu, não dá para negar. Agora, a resposta é, isso vai perdurar? Quando acabar a pandemia, será que nós vamos voltar a fazer compras da maneira tradicional anterior? Essa resposta ninguém tem, tá? Eu tenho dito que vai depender muito da experiência que o consumidor teve comprando virtualmente. Se a experiência foi boa, ele vai continuar. Se foi ruim, você vai voltar. Por isso que nós defendemos que o futuro, né, o novo normal, como diz, ele vai ser uma mescla do anterior com o atual. E aí, dependendo de cada segmento, você vai poder manter uma experiência diferente e você vai poder melhorar um pouco a experiência no canal digital. E você segue otimista em relação ao mercado de luxo no Brasil se fortalecer ainda mais?
Você acha que há possibilidades disso? Acredito que sim, né? Se você olhar aí nos estudos passados, né, você pode perceber o seguinte: esse mercado, como eu te disse, ele tem uma categoria de consumidor que é fiel, tá? E é justamente uma camada que ela tem menos, ela sofre menos numa crise, ela depende menos de estar empregado, não estar empregada, de pagar dívida, essas coisas. Então, esse é o mercado que eu acho que ele tende a se manter estável. Eu acho que os crescimentos vão ser desse patamar aí, como você pode ver o histórico, né? E eu acho que sim, acho que esse segmento ele vai continuar sendo atrativo para todo mundo. Bom, a gente, né, já falou aqui que a tradição, as marcas tradicionais estão à frente, né, desse mercado, e com isso a gente pode encontrar um choque de geração entre os consumidores, né? Os consumidores mais tradicionais, aqueles que inclusive podem até acompanhar a marca desde a sua origem até os dias atuais, e esse novo público, principalmente os milênios, a geração Z, que tem uma forma de consumir diferente, que tem outros valores, né, impregnados no momento da sua compra. Como é que você acha que fica, né, esse conflito de gerações entre o público desse mercado de luxo? Estão se preparando as empresas para atender a todo mundo? Sim, e isso não foi por conta de pandemia, tá? Já há alguns anos, essa geração Y, Z, aí, millennials e tudo mais, existem vários estudos aí sobre o que eles são, né? E eles são realmente diferentes. Eles são mais imediatistas, né? Só para resumir, eles são mais imediatistas, eles não têm interesse em bens móveis e imóveis, tá? Eles preferem liberdade de escolha. Porém, existe um ponto que afeta esse segmento, que é a atenção à responsabilidade social. Então, essa nova geração, ela sim presta muito mais atenção em aspectos de sustentabilidade, meio ambiente e etc., do que a geração atual. Então, sim, esse é um ponto que as empresas estão se preocupando, estão se preparando para isso. E aí existe uma outra característica. Essa geração, ela é uma geração virtual, né? Então, eles já nasceram dentro desse mundo virtual e você pode perceber, se você tiver contato com pessoas assim, você vai perceber que provavelmente eles nunca pisaram numa agência bancária. Eu mesmo tenho filhos, e meu mais velho já fez 18 anos, e eu me lembro da minha geração, com 16 anos você já sonhava em tirar carta e ter um carro, né? Pelo menos era um desejo nosso. O meu filho, se eu não fosse pressioná-lo para tirar carta, ele não estava preocupado com isso, não estava interessado em ter carro nem nada. Então, você vê que eles têm valores diferentes. Então, assim, eles não dão atenção para o físico, né? Se isso é verdade, essa onda de e-commerce, ela vai ter que aperfeiçoar-se a cada dia mais, né? Porque, convenhamos, essa geração atual que nós estamos falando aqui, ela vai acabar um dia, né? E aí quem que vai perdurar? Essa é a geração nova, os millennials. Inclusive eu tive um workshop com um dos meus clientes aí o ano passado e o foco era justamente esse, né? Nós estávamos ajudando numa discussão para você precisa conhecer o perfil do teu cliente atual, tá? E conhecer em detalhes. E eu dei um exemplo. Eu falei assim, vamos supor que vocês percebam depois de fazer um estudo que 100% dos seus consumidores são mulheres na faixa etária de 80 a 90 anos. Qual a conclusão que vocês chegam? Que daqui a 10 anos a sua empresa quebrou. Porque você não tem ninguém da faixa etária de 15 a 25 anos como cliente atual. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa é uma preocupação, sim, vou dizer, não somente desse segmento, mas principalmente desse segmento. E o impacto é esse aqui: foco na sustentabilidade, porque eles dão atenção, e são pessoas mais virtuais e mais imediatistas. E quais são os principais desafios, além desse que você acabou de nos contar? Você tem percebido, né, dessas empresas de luxo, né, além dessa questão da faixa etária, quais são os outros problemas que você acha que eles estão enfrentando e já estão até se preparando, né, para resolvê-los, digamos assim? Olha, eu acho que alguns pontos que são vários do que eu já comentei. Eles também percebem a mudança dessa geração, eles Uhum. estão aprendendo, né, com o que eles foram obrigados a adotar durante a crise, e eles estão percebendo o seguinte: como ninguém sabe qual vai ser o futuro, né, como eu te disse,
eles estão tentando aprender, olha, o que que eu posso, nessa realidade atual, melhorar para melhorar a experiência do consumidor. Eu acho que o foco desse segmento tem sido cada vez mais dar uma experiência melhor ao consumidor, que esse é o grande atrativo deles. Eles já têm marcas estabelecidas, já têm a qualidade estabelecida, Uhum. eles agora é dar uma experiência. Eu acho que o foco deles tem sido isso aqui, entender o comportamento do consumidor, que essa é uma tarefa que não é muito simples. A gente vê que muitas empresas, por mais que há muitos anos tentam entender o seu público consumidor em detalhes, mas infelizmente poucas têm essa informação. Hoje você tem uma quantidade de informação disponível publicamente muito grande, né? Tem empresas tentando capturar o perfil e o comportamento do consumidor por redes sociais, mas é muito difícil, porque ali na rede social você tem o que a gente chama de informação não estruturada, é difícil você interpretar. Então, acho que o grande desafio existe uma infinidade de informações disponíveis. O desafio é, como é que você pega tudo isso e filtra aquilo que é relevante para você? Perfeito. Bom, na pesquisa a gente encontra dados muito relevantes relacionados a marcas, né, ao mercado chinês, japonês, indiano, norte-americano e o europeu de uma forma geral, como você mesmo mencionou, que a Itália está sempre, né, na frente na quantidade de empresas no mercado de luxo. No entanto, a gente vê, né, como já foi mencionado aqui também, uma pequena participação brasileira, inclusive da América do Sul de uma forma geral. Isso tem a ver, no caso aqui do Brasil, com a desvalorização do real perante o dólar, por exemplo, porque a gente encontra, inclusive, muitos brasileiros na época do pré-Covid, né, empolgados quando iam fazer uma viagem ao exterior para se preparar para consumir lá fora, né, mesmo sabendo que se converter, quem converte não se diverte, né, tem essa brincadeira, mas as pessoas sempre aproveitam, né, a viagem ao exterior para trazer esses produtos de luxo. Então, como é que fica nessa relação da economia com o mercado de luxo aqui para o Brasil, Ricardo? Isso atrapalha bastante, né? O câmbio realmente uma complicação, não só para esse, mas para qualquer segmento, mas principalmente para esse, né? Porque nós estamos falando basicamente das empresas que estão nesse segmento, elas praticamente não produzem aqui, né? Elas produzem fora, então são todos produtos importados. Então o câmbio, sim, interfere, não somente o câmbio, mas impostos, né? Que a carga tributária no Brasil é muito pesada. Então, além de você ter o problema do câmbio, você já tem os problemas tradicionais aí de tributação, do custo Brasil e etc, né? Então, sim, eu acho que a população ainda está aprendendo a como é que ela vai se substituir essas viagens, como você falou, né? Porque era muito comum, existia até um mercado, né, para isso, de voos fretados aí para pessoas fazerem compra em outros países. Era aquela viagem bate e volta, né? Você vai, fica 2 dias e volta com 5 malas faltadas, tal. Bom, eu diria que o câmbio afeta as duas coisas. Então, tanto o produto que está sendo vendido aqui quanto o que está sendo vendido lá fora, ele tem impacto do câmbio e do imposto. Principalmente quando você pega nesse segmento e falando do importado com todos esses fatores aqui, isso dificulta bastante, né? Eu acho que as pessoas estão aprendendo para ver o que faz. Ainda existem aquelas pessoas, como você está comentando, e como é que as pessoas hoje compram, né? Bom, como ninguém pode viajar, né, a tua alternativa que é? Você comprar numa loja que está disponível aqui no Brasil, ou você pode tentar importar, né? Então, Uhum. existem sites aí, tanto os Estados Unidos quanto o Chile, que você compra, e mesmo às vezes pagando o imposto de importação, o produto acaba saindo até mais barato do que algumas opções que você encontra aqui. Então, se você procura, você consegue achar um balanceamento um pouco até melhor. E o que mais? Que tipo de produto mais está sendo consumido? Olha, pela nossa pesquisa, nós não temos assim um específico destaque para quais são os produtos mais comprados, mas a gente pode ver pelas maiores empresas, né? Então, se você vê na lista das maiores, né, você pega as que mais cresceram no último ano. Então, por exemplo, acho que uma das que mais cresceram foi a L'Oréal, se não me engano, que cresceu 15%. Então, aí a gente já deriva para dizer que, olha, bom, então cosméticos foi um dos itens que teve um volume de vendas maior. Acho que uma segunda maior que tem aí que é a própria Louis Vuitton, né? Uhum.
você mistura aí vestuário e tal, até com bebidas, né? Então, e você não consegue dizer, olha, o que vendeu mais lá na Louis Vuitton? Foi champanhe ou foi bolsa ou foi outras coisas, né? Não tem essa estratificação. Então, assim, eu acho que o segmento que mais teve aqui pelo crescimento foi esse aqui, cosméticos e talvez utensílios. Bom, um outro problema que eu enxergo, que eu vejo pelas ruas, é a pirataria, né? A gente vê principalmente nas marcas voltadas à bolsa, Louis Vuitton, a gente tem outras marcas, Chanel, enfim, os modelos eles são reproduzidos, vendidos a preços super acessíveis. Isso também acaba impactando, né, a marca perante o seu público fiel, né? Porque uma coisa que era exclusiva, que poucas pessoas tinham acesso, acaba se tornando popular. Como é que você vê, né, esse problema pirataria que aconteceu com tantos outros produtos e que agora também chega ao mercado de luxo? A pirataria sempre foi e vai continuar sendo um problema sempre, né? Como você disse. A pirataria sempre existiu, começou muito na área de software e tudo mais. O que eu posso dizer, a pirataria é um prejuízo, né, para o país, tá? Claro que se você é uma pessoa que compra produto pirata, você está incentivando, né, esse mercado não oficial, que não recolhe imposto, que não gera emprego, etc. E também atrapalha as grandes marcas. Mas eu vou dizer o seguinte, o típico consumidor desse segmento de luxo, ele não necessariamente ele está preocupado em mostrar para os outros que ele tem aquele produto. É um prazer dele. Então, eu acho assim, eu não sei se eles dão muita atenção, por exemplo, uma pessoa que compra uma bolsa Louis Vuitton e vai no shopping e encontra mais 60 moças usando uma parecida. Eu não sei, não consigo diferenciar Uhum. de longe se ela é bem feita ou não, né? Nunca prestei atenção nisso. Mas a pessoa que comprou a original, ela está preocupada com ela, a satisfação é dela, que ela comprou e ela tem. Se a outra pessoa comprou o pirata e está feliz com aquele produto, bom, Mas eu paciência, né? falo assim, para a própria marca, né? Como é que a marca pode estar enxergando isso? Porque acaba tendo até a uma associação com a perca da qualidade, né? Porque algumas imitações são grosseiras, inclusive. Não, ninguém gosta disso, né? Você vê que todas elas tentam combater, mas é muito difícil para elas combaterem, então elas tentam, através de ação aí nos órgãos reguladores do governo, etc., para tentar acabar com isso. Porque, sim, como você falou, independente da qualidade do produto pirata, afeta a marca, né? Porque eu falei que o típico consumidor não está preocupado, né, em mostrar para os outros que ele tem aquele produto, mas é óbvio que incomoda, né? Você vai lá e paga uma fortuna numa bolsa, chega no shopping, ou no shopping não, ou na rua. Você Na está andando, rua. e você vê 60 pessoas com aquela bolsa parecida com a sua, realmente pode ter incomodar alguns. Isso é uma preocupação, sim, de todas as empresas, os segmentos, e por mais que eles tentem buscar ajuda para combater pirataria, é uma coisa muito difícil. Bom, na sua opinião, né, a compra de um produto do mercado de luxo, ele é mais racional ou ele está mais na linha do emocional? Como é que você enxerga isso pessoalmente? Por dizer, pessoalmente, eu acho que é mais emocional. Ele não é tão racional, tá? Porque eu vou dizer assim, do meu círculo de pessoas conhecidas, vamos dizer assim, conheço pessoas que têm 10 produtos similares, vou dizer, por exemplo, bolsa, vai. Você fala assim, a pessoa precisa de 10 bolsas? Não. Né? Precisa de 50 pares de sapato? Não. Então, ela compra por uma satisfação pessoal. Então, eu diria que é emocional. Racionalmente, acho que não faz sentido. Não vou dizer que não tem. Né? Às vezes você precisa. Já aconteceu comigo. No passado, eu precisei comprar uma carteira que eu tinha. Eu gostava de uma determinada marca, que a minha eu tinha perdido. Aí eu fui lá e comprei. Aquilo foi uma compra racional. Tá? Uhum. Mas a maior parte das pessoas, na minha opinião, compra de forma emocional. E para a gente encerrar o nosso programa, você acha que a classe econômica que ainda está mais associada ao mercado de luxo, são as classes, né, de poder aquisitivo ou as classes emergentes, as facilidades, né, que o mercado também está oferecendo, tem atraído mais um público de outras classes, por exemplo, a classe média, né? Porque a gente tem a classe média alta, que são, né, os públicos mais encontrados
nesse segmento, mas a gente vê também uma popularização. Então, as facilidades geradas, os parcelamentos, né, as formas de você ter aquele bem sem também se prejudicar, se endividar, tem facilitado essa popularização também, Ricardo? Tem, eu acho que sim. Como eu disse, eu acho que existe uma categoria da população que são os tradicionais consumidores, que sempre compram produtos dessa natureza. Então, esse é um tipo de consumidor, mas também existem outras categorias que eu até comentei. Pode ser que eles não sejam aquela categoria da população que só vai consumir desse segmento, mas talvez um ou outro produto, por conta da qualidade, ela vai acabar comprando. Então, sim, as facilidades que você vê hoje em termos de crédito, essas coisas e tal, facilita, aumenta, sim, o consumo desses produtos. E tem uma outra observação, que assim, isso talvez seja muito específico, vamos falar aqui de Brasil, né? Por conta de que a gente tem um impacto muito grande no câmbio, como a gente falou, tem a parte tributária, que encarece demais um produto importado. Quando você vai para outros lugares do mundo, né? Vamos falar um pouco de Europa, você percebe que essa categoria, ela não é uma categoria só atingida pela classe AAA. Ela é atingida por vários segmentos, porque não custa tanto assim para a população. Eu diria que a grande maioria da população desses países pode comprar produtos desse segmento. Talvez eles não optem, porque eles não enxergam valor naquela questão. Mas eles poderiam comprar, né? Mas, sim, acho que a facilidade que a gente tem hoje ajuda bastante a ter mais acesso a esses produtos. Tá bom, Ricardo. Assim, eu gostaria, né, de encerrar aqui o nosso programa. Quero muito te agradecer novamente por você ter aberto uma brecha na sua agenda, compartilhar um pouco com a gente sobre os resultados dessa pesquisa, que, como eu falei, já é realizada há 10 anos, né? E então, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente. Olha, eu que agradeço a você, Maria Rita, pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com você. Espero que pessoas que forem assistir aqui o canal e também enxerguem que teve alguma contribuição positiva para eles, para ilustrar um pouco mais, engrandecer um pouco o conhecimento deles. E continuamos à disposição. Como eu te falei, o nosso negócio é criar e divulgar conhecimento. Então, estamos à disposição para futuras conversas. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Bom, se você gostou do nosso programa, já deixe o seu like aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva agora e não esqueça de ativar as notificações. Até a próxima. Temos uma era em que vender não é só colocar o produto na mão do cliente. É importante descobrir o que o cliente quer. Muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Então o papel do marketing hoje é descobrir necessidades, identificar objetos de desejo ocultos e explícitos e desenvolver toda uma tecnologia de ajudar o cliente a comprar. A área de serviços é uma das áreas mais críticas do Brasil porque representa 75% do PIB.